Fala pessoal, beleza? Espero que estejam bem. Nesse vídeo eu mostrarei para vocês como eu utilizo o MobX como controle de estado no Flutter, tá? Eu tenho um aplicativo aqui já iniciado daquela mesma forma, né? Que eu tenho um counter aqui, eu tenho aqui o valor do counter, né? Um método aqui, o setState que vai mudar, né? Vai mudar o estado dele no widget stateful, tá? Então o stateful eu posso ter um controle de estado interno dele, tá? E qual que é o foco desse vídeo? É mostrar para vocês como eu utilizaria o MobX nesse caso aqui, de ter que jogar esse counter para dentro de um controle de estado, tá? Então vamos, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai adicionar algumas dependências aqui do MobX, tá? Primeiramente aqui o Flutter pub add MobX, e aí a gente vai ter acesso ao código do MobX, o Flutter pub-add build runner. A gente vai precisar rodar o build runner para gerar alguns pacotes para a gente. E o Flutter pub-add MobX code, que vai gerar o código do MobX quando a gente rodar o build runner. Ele vai encontrar as classes que tem MobX e vão gerar um arquivo .g.dart para a gente, tá? Então vamos lá. Instalando esses 3 pacotes por enquanto. Depois eu vou instalar outro, né? Vou explicar por que também. A gente vai vir aqui, eu vou vir aqui na pasta lib, vou criar aqui um counter controller. Eu tenho o costume de usar controller, tá? Nesses casos. A forma com que a gente vai, a sintaxe, né, a forma para criar um controlador aqui de MobX, ela é um pouquinho diferente, tá? Do que o normal. A primeira coisa que eu vou utilizar aqui é criar uma classe, tá? Aqui, e eu vou chamar ela da classe que eu vou utilizar por fora, né? Que eu vou utilizar lá dentro do widget. Vou chamar ela de counter controller. E o que vai acontecer? Ela vai receber uma outra classe, né? Que vai ser, aqui pode ser que seja counter controller basic, tá? E eu vou ter aqui a notação with, tá? Aqui o word with aqui, para uma outra classe que vai ser gerada, né? Quando a gente rodar o build runner, que vai ser o nome da nossa classe aqui, tá? O nome da nossa classe aqui, só que com underline e com dólar na frente. Dessa forma aqui. Tá? Beleza. Vou precisar aqui agora, a gente trabalha com erro assim no começo, é normal, vai ficar alertando ali que está com erro, porque essa classe não existe, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, criar uma classe abstrata, né? Que vai ser counter controller basic. E aqui dentro que vai conter nossa lógica para a gente usar o MobX, tá? E o que ele vai fazer aqui? Ele usa o if store aqui do MobX, tá vendo? Importação do MobX aqui. A gente vai importar a store do MobX aqui, tá? Tá, faltou o class aqui. Abstract class aqui, tá? E aqui dentro agora a gente pode colocar a nossa lógica, colocar propriedades, né? E métodos, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar aqui uma propriedade chamada count, igual a 0. E o que eu vou fazer com essa count igual a 0? Eu vou colocar count recebe 0, né? Eu vou colocar uma anotação @observable aqui para essa classe entender que esse cara aqui ele pode ser observable. Então, quando eu alterar o valor dele, né, quem está observando esse count vai conseguir, né, interceptar isso. Isso é coisa que o próprio MobX faz, né, o plugin MobX. E eu vou criar também, né, um método, né, chamado increment aqui, increment, e o que ele vai fazer? Ele vai criar um count mais aqui. Ele vai adicionar mais um no count. Aqui, outra coisa também, é que nesse caso, como eu estou querendo alterar o estado aqui dentro, e eu preciso notificar os meus ouvintes, né, então eu vou usar @action aqui. Tá? Aí o MobX entenderá que essa action é um método que vai alterar o estado, tá? Eu posso acessar esse estado e alterar ele. Tá? Agora o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar, né, rodar um comando aqui, né, que é flutter overrun build runner build. Toda vez que a gente fazer alterações aqui, né, criar novos observables, né, ou criar novas actions, a gente vai ter que rodar o build runner. Observe o que vai acontecer aqui nesse arquivo, na esquerda aqui.
ele vai criar um arquivo, né, counter_controller.g.dart, por conta daquele pacote chamado MobX CodeGen. Vou esperar um pouco. Opa, tá, eu esqueci. A gente tem que vir aqui no arquivo que está usando a Store, e a gente vai falar que ele é parte de outro arquivo. Então, ele é parte de um arquivo que não existe ainda. Controller.g.dart. Assim, aí ele vai falar que não existe. A gente vai lá de novo. E aqui, ó. Qual que é o erro que ele deu aqui, ó? Countercontroller.g.dart must be included as a part directive in the input library with part controller. Aí, ó, tá vendo? Ele até reclama aqui, ó. Você tem que colocar esse import, né? Esse import de parte aqui, ó. Dizendo que um arquivo é parte de outro. Então, part counter.g.dart. Aí eu rodo de novo o Flutter Cube Run Build Runner Build. Aqui. E olha lá, agora ele já criou, né? Já rodou aqui. Ele já criou aqui o nosso arquivo.g.dart. Observe aqui que ele já criou, ele já parou de dar erro nessa variável, tá vendo? Nessa classe, porque essa classe está sendo gerada dentro do código do MobX, tá? A gente não tem controle desse código, tá? Ele é um código que ele é gerado automaticamente quando a gente cria as classes, coloca observables, actions e tal. Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois aqui, né, mais a fundo nesse código aqui, normalmente não precisa estar um código automático, tá? E agora a gente precisa ir lá na nossa view, né, no nosso widget, e tirar toda essa lógica que tinha aqui, essas variáveis, né, esse set state daqui, e trocar pelo MobX, né? Como que a gente faria isso? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar isso daqui, vou vir aqui falar aqui, final underline counter controller, recebe, né, a instância do counter controller. Se a gente entrar nessa classe, ele vai redirecionar para cá. Então, a gente usa essa classe aqui em vez dessa, tá? A gente usa aqui a classe da linha 4, que é o counter controller. A partir dele, né, a gente vai ter acesso aqui, por exemplo, a variável counter aqui, né? Counter.count. Aqui, tá? E aqui embaixo, aqui no increment, a gente vai chamar, né, o counter controller.count. Aqui. Opa, concluir increment. Aqui, para a gente incrementar. Aí vamos dar a testar aqui. Ó, vou clicar em mais, né? Nada aconteceu. Por quê? Porque ele precisa ser reativo, né? Então a gente precisaria de um builder, né? De um listener builder, igual no Change Notifier, aqui, né? De um observer para ficar escutando a esse controlador, né? Só que no pacote do MobX a gente não vem com isso por padrão, né? Então a gente teria que adicionar outro pacote do MobX, que seria Flutter Cube Add Flutter underline MobX. Aí sim a gente vai ter acesso ao observer, tá? Nesse caso aqui. E adicionou. Agora se eu vim aqui, né? E colocar um observer aqui. Opa. Observer. Aqui. Se eu colocar um observer aqui, tá? Que vem do pacote, né? Vamos lá em cima, Flutter MobX. A gente colocar um observer aqui, né? A gente passar um builder aqui. Que normalmente esse builder, o que ele faz, tá? Ele copia o context aqui, mas a gente não vai precisar dele. Tá? Ele joga para dentro dele o context. E a gente vai retornar aqui aquele text. Tá? E agora observe. Eu vou dar um reload, um refresh na minha aplicação aqui. Ele vai voltar para zero. Agora eu vou clicar em mais. Observe que agora sim ele está atualizando o valor. Que agora ele está observando ali. Algumas coisas que a gente pode fazer aqui. Como esse widget aqui não está acessando nenhuma init state, nem dispose, nem nenhum método de hook aqui, né, de inicialização ou alguma coisa do tipo, no widget, ele está stateful, né, a gente pode transformar esse método aqui para stateless. Então a gente tira a constante daqui, tá, porque agora como ele é stateless, ele não precisa ser constante. Mudamos eles para stateless, tá vendo que para utilizar, né, tinha até um pessoal que tinha perguntado para mim no último vídeo, se dá para usar o Change Notifier sendo stateless, dá sim, tá? Então, agora observe aqui
que ele funciona da mesma forma, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, né, uma vantagem que a gente tem aqui de utilizar, né, o observable somente nas variáveis que a gente precisa atualizar, né, somente aonde a gente realmente precisa atualizar, tá? Então eu vou trocar esse cara aqui, eu vou colocar um return aqui no text, vou colocar aqui, opa, deixa eu ver o que aconteceu, aqui. Aí eu vou retornar um text aqui, mas antes eu vou dar um print aqui, ó, estado atualizando. Eu vou colocar o console aqui para vocês verem, tá? Na hora que ele iniciou, o estado atualizou. Na hora que eu dei o count increment, ele atualizou de novo, tá? Ele está atualizando somente o que está dentro do observer, na árvore de widget. Se eu pegar esse print aqui e voltar um pouquinho para trás aqui, se eu pegar, por exemplo, pegar esse print, tá? E colocar ele aqui em cima, onde o widget carrega, vocês observam que ele executou da primeira vez, tá? Eu vou tocar aqui, né? Tá recarregando o widget. Tá? Ó, recarregando o widget é só da primeira vez, tá vendo? Aí, o observer ele vai atualizar somente aquela parte do widget, onde tem um observer, tá? Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, tá? E trocar essa função aqui, deixa eu colocar aqui um incremento interno aqui, deixa eu tornar isso aqui de novo para stateful, e vou criar uma função aqui, tá? Void update state. Quando eu uso o set state no Flutter, o que acontece, tá? Vou vir aqui embaixo e vou chamar aqui o update state. Dessa forma. Olha o que vai acontecer com o update state, tá? Vou clicar no mais, tá? O update state, ele sempre vai recarregar o widget, tá vendo? O set state sempre vai carregar o widget completamente. Essa é a vantagem de utilizar o controle estado, né? Uma das vantagens que é que o set state sempre recarrega a árvore de widget todo o aplicativo. Agora imagina, né? Se tem um aplicativo muito grande utilizando set state e você precisa renderizar toda hora uma árvore de widget muito grande. Então essa é uma das vantagens que eu vejo em utilizar um controle estado, né? É isso a explicação por hoje. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.